Aquele filme que eu queria tanto, tanto que fosse uma obra-prima. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e estamos aqui no último vídeo da retrospectiva do David Fincher para falar sobre Mank, o filme que ele lançou para Netflix em 2020. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. O David Fincher dropou Garota Exemplar em 2014 e depois simplesmente sumiu dos cinemas por 6 anos, né? Pra quem gosta dos filmes dele, quem curte o trabalho dele como diretor, foi uma espera bem grande, não vou mentir, eu senti na pele essa espera, mas a gente teve alguns tiragostos que também justificam por que o David Fincher ficou tão longe das câmeras, porque ele estava iniciando uma colaboração com a Netflix, né? Ele dirigiu os 2 primeiros episódios, além de outros capítulos também do House of Cards, que seria a primeira grande série original da Netflix, e depois, alguns anos depois, entre o Garota Exemplar e o lançamento de Mank, ele foi o produtor e diretor de Mindhunter, né? Aquela série mega elogiada com o Jonathan Groff, que todo mundo pede por uma 3ª temporada, né? Mas eles falam que é muito caro, que o David Fincher tem o controle dele lá, que às vezes não vale muito a pena. Mas enfim, some isso a alguns projetos que o David Fincher se anexou e acabaram não rolando, como Guerra Mundial Z2 com o Brad Pitt, né? Imagina só o David Fincher fazendo um filme de zumbi. Eu lembro quando esse projeto foi anunciado e quando ele morreu também. Mas é justamente essa aproximação do Fincher com a Netflix que vai preparando o terreno para que ele dirigisse um filme original deles, né? E a história do Mank é, na verdade, um dos projetos mais antigos que o Fincher já quis tirar do papel, porque ele vem de um autor muito conhecido para ele, que é o próprio pai do David Fincher, o Jack Fincher, um jornalista que faleceu em 2003, e quando ele estava se aposentando como jornalista, ele arriscou uma carreira como roteirista, né? E um dos roteiros que ele escreveu e nunca foi produzido em todos esses anos era essa história sobre o roteirista do Cidadão Kane, o Herman Mankiewicz, que o David Fincher sempre achou interessante. Ele, por sinal, quase dirigiu o Mank depois do fiasco do Alien 3, né? Quando o David Fincher estava meio que preparando e pensando o que ele faria com a carreira dele, ele estava prestes a dirigir o Vidas em Jogo com o Michael Douglas, aí apareceu o projeto do Seven, mas na época, nos anos 90, o Fincher queria tirar o Mank do papel com o Kevin Spacey no papel do Mankiewicz e a Jodie Foster como a Marion Davis. O que acabou barrando o projeto na época, junto com a Polygram, que também lançou Vidas em Jogo, era que o estúdio não queria rodar o filme em preto e branco, que era a preferência do Fincher. Corta para décadas depois, David Fincher está na Netflix, no lugar certo, na hora certa, ele resolve finalmente tirar do papel esse projeto do Mank. E a Netflix, né, como eles estavam naquele período onde eles literalmente dizem sim para qualquer diretor, para qualquer autor que pudesse levar eles próximos do Oscar, né, eles topam fazer o Mank do jeitinho que o Fincher queria. E o curioso é que quando eles anunciam o elenco, o Fincher meio que finalmente realiza o sonho dele de trabalhar com Gary Oldman, porque ele tentou levar o Gary Oldman para vários outros projetos, como Alien 3, como Seven, Zodíaco, nunca dava certo, mas agora, finalmente, Gary Oldman e David Fincher trabalhando juntos, com um orçamento aí divulgado na casa de 25 milhões de dólares, mas eu não acredito, tá? 25 milhões de dólares. O David Fincher não faz nem um episódio de Mindhunter com 25 milhões de dólares. Eu acho que esse filme foi um pouquinho mais caro, ainda mais conhecendo ele, né? Mas esse é o valor que a gente tem divulgado. E outra questão de bastidores, obviamente, é que apesar do Jack Fincher ser o único acreditado no roteiro, é um roteiro antigo, de anos atrás, e o Fincher fez uma polida ele mesmo junto com o Eric Roth, com quem ele trabalhou no curioso caso do Benjamin Button, mas nenhum dos dois está acreditado. E o resultado, né? 6 anos sem um filme do David Fincher, com o Mank chegando na Netflix em 2020, poxa vida, pessoalmente é um filme que eu queria muito gostar, que no papel era tudo que podia dar certo, mas que assistindo é tipo um dos trabalhos mais sem graça que o Fincher já fez. A história do filme acompanha o roteirista Herman Mankiewicz, vivido por Gary Oldman. Em uma fase decadente de sua carreira, Mank aceita escrever o roteiro do primeiro longa-metragem do cineasta prodígio Orson Welles, vivido por Tom Burke, onde usa suas próprias memórias e experiências com o mundo do entretenimento como inspiração para criar uma obra-prima. Eu tenho uma relação muito complicada com Mank, sabe? Porque eu adoro filmes que falam sobre
bastidores do cinema, sobre a indústria, e parece que todo grande autor uma hora tem que fazer um desse, né? E meio que foi a hora do Fincher. E, poxa, escolher o período dos anos 30 e 40, essa história dos bastidores do Cidadão Kane, que, né, se você não assistiu Cidadão Kane, assista, é um baita filme, é um grande, grande filme. Ainda mais tendo esse protagonista bem sarcástico com o Herman Eccles, que é um roteirista, ele é alcoólatra, ele tem vários monólogos, tiradas e um senso de humor muito peculiar. Todos os ingredientes estão ali muito certos para que esse filme seja uma obra-prima, mas ele não é, e em vários momentos eu sinto que ele nem consegue ser um filme tão bom, para ser sincero. Às vezes eu me pergunto se não é o fato do Fincher ser muito íntimo desse material, sabe? É um roteiro que o pai falecido dele escreveu, então eu acho que quando você fica muito próximo do projeto, talvez o seu olhar não seja tão preciso. Não sei, o Mank é um filme meio divisível, eu sei que tem pessoas que gostaram, mas eu não consigo pegar 100%. Não parece que é o mesmo David Fincher da rede social, do Zodíaco, do Seven. Eu sinto ele meio distante desse material, sendo que ele é o mais íntimo que ele já teve, por assim dizer. Mas começando justamente sobre o roteiro do Mank, eu preciso admirar muitos aspectos dele, né? Eu acho que o Jack Fincher talvez nunca tenha se realizado por completo como roteirista, mas pelo que a gente vê no Mank, né, não dá pra saber o que é do Fincher, o que é do Eric, o que é do David. Eu acho que a gente perdeu a chance de ter um excelente roteirista em Hollywood. Eu adoro os diálogos, eu adoro os monólogos, a estrutura do roteiro, que bebe bastante da do Cidadão Kane, de ter flashbacks, de uma narrativa não linear, de como as memórias são usadas pra construir a vida desse personagem, né? Eu acho que isso tudo é muito elegante. A relação do Mank com William Randolph Hearst, vida pelo Charles Dance, é muito bem construída também. Você entende todas as peças que formaram na cabeça do Mank esse quebra-cabeças do Cidadão Kane. Você entende os motivos pelo qual ele transformou o filme, né, numa grande vingança, num grande manifesto contra o Hearst, uma paródia dele também, né? Eu acho que se fosse um livro, seria um livro muito interessante de se ler. E novamente, de novo, eu tenho que elogiar os diálogos do Mank. Tem longas sequências de conversas, de monólogos, e eu gosto especialmente da caminhada do Louis B. Mayer, vindo pelo Alice Howard, onde ele fala que o negócio dele é vender para as pessoas uma memória, mas que a memória ainda é da pessoa que vendeu. Tem tiradas e momentos assim que são realmente sensacionais. Quando você tem um roteirista com o protagonista, é meio que garantia de ter um grande trabalho de entrega verbal. E eu acho que o texto é muito bom nisso, e o Gary Oldman tá excepcional em entregar tudo isso com muito sarcasmo e com muita presença também, especialmente quando ele tá alcoolizado. Eu acho que o Jack Fincher é muito bom quando o roteiro dele tá falando estritamente sobre Hollywood, sobre indústria e bastidores, mas eu não sei, parece que o Mank chega num ponto que ele quer dar um passo maior que a perna, e eu suspeito que isso seja muito mais do Eric Roth, David Fincher, porque me parece muito contemporâneo, que é quando o Mank tem esse segundo ato meio insuportável e arrastado demais, que resolve se concentrar nas eleições para governador da Califórnia em 1934, né? E assim, faz sentido porque que ele quer fazer isso. Isso é muito importante pela forma como o Mank passa a enxergar o Louis B. Mayer e o William Randolph Hearst, até inserindo aí uma morte próxima dele, né? Chega num ponto bem dramático que com certeza é muito ficcionalizado, mas não engata pra mim, sabe? Eu acho que todo esse ponto, ele chega a ser bem entediante, na verdade. Ah, vamos falar sobre fake news, sobre como o estúdio fabricava campanhas negativas. É tudo muito interessante numa base superficial, mas parece que o filme nem tá interessado naquilo. Eu sinto que o filme tá jogando aquilo porque tem que ter, e não tem o mesmo charme, o mesmo sarcasmo ou personalidade dessas sequências envolvendo Hollywood, sabe? É uma grande porção do filme que te desvia totalmente do foco, te desvia do Cidadão Kane, do roteiro, dos problemas que o Mank tem como roteirista, né? Pra um filme que tá falando sobre roteirista, eu queria ver mais sobre o trabalho do roteirista, né? Às vezes eu sinto que ele escreve 90 páginas de uma cena pra outra, e eu sinto que o filme ficar olhando para essa questão das eleições acaba tornando a experiência um pouco burocrática e um pouco sem graça, o que também respinga naturalmente no trabalho de direção do David Fincher, que quando você olha para o trabalho de direção dele, ele parece muito impressionante, porque afinal é um filme em preto e branco que está tentando recriar a estética do cinema dos anos 30, dos anos 40, mas também
tem um erro muito grave pra mim, que é, beleza, o Fincher fala que ele quer criar um visual que seja igual do Cidadão Kane, né? A metáfora é que se você encontrasse o rolo de filme de Cidadão Kane num cofre, Mank estaria do lado. E aí o Fincher, junto com o diretor de fotografia Eric Messerschmidt, que literalmente é um cara que foi subindo de ranking, né? Ele era gaffer, assistente em outros trabalhos do Fincher, e agora ele tá aí fotografando o Mank, né? Ganhou o Oscar de fotografia, primeiro diretor de fotografia que trabalha com o Fincher que ganha um Oscar, né? Jeff Cronenweth ficou chateado, infelizmente. E assim, é um preto e branco bonito, ele cria sombras legais, ele tem aquele contraste característico do Fincher que você consegue identificar mesmo sem cores, mas poxa, é um filme que é digital simulando película. Você vê a artificialidade, você vê que é um filme cheio de filtro, cheio de efeito, a própria razão de aspecto, que é de 2,40:1, não existiria nos anos 30 e nos anos 40, por exemplo, sabe? Se o Fincher queria realmente se aproximar daquela estética, primeiro, que filmasse em película, né? Eu acho que é essencial, não tem como você copiar o visual de película, ou pelo menos faz a razão de aspecto certa, né? Que é o 4:3, é um 85:1. Isso torna a experiência o tempo todo anacrônica, porque parece que é alguém copiando um estilo, ao invés de você recriar um estilo. E passando um pouco além só do visual, da estética, eu sinto um David Fincher muito mais cansado aqui na forma como ele filma diálogos, sabe? A gente viu em A Rede Social, no Garota Exemplar, no Zodíaco, como o David Fincher é excelente em tornar pessoas em salas algo muito empolgante. Mas você tem momentos em Mank que as pessoas estão simplesmente conversando e você sente que a câmera dele está só registrando, filmando, acompanhando. Tem uma cena longa em que o Mank conversa com a Marion Davis, que é vivida pela Amanda Seyfried, né? E eles vão pra lá e pra cá, conversando, e parece que o David Fincher tá só seguindo, sem nenhum interesse, sem nenhum nada assim que torna aquilo interessante, sabe? Você tem na rede social o Mark e a Erica num bar e eles estão num plano contra plano a série inteira, é muito mais empolgante do que o que acontece no Mank, por exemplo. Além do diálogo em si ser bem monótono, pra ser sincero, eu pelo menos também não vejo tanta importância na personagem da Marion Davis no Mank, apesar da Amanda Seyfried estar muito bem, acho uma indicação Oscar merecida pra ela, mas isso pra mim representa como o Fincher não tava muito dentro, parece, sabe? Você tem diálogos bem escritos, mas que às vezes vão só acontecendo. É um Fincher que tá só registrando, ao invés de dirigir, de pintar esses quadros, de pegar de um ângulo diferente, de ter uma mise-en-scène que ele trabalha muito bem em outros filmes dos anos 2010, por exemplo. Eu achei isso extremamente decepcionante. Mas assim, dentro dessa recriação de época meio anacrônica aí da fotografia, eu acho que o design de produção é muito acertado, é caprichado, mas especialmente, eu acho que o melhor aspecto do filme inteiro pra mim nesse sentido é o som, né? De novo, o Rain Kleiss, esse sonoplasta fenomenal que tá com o Fincher há anos já, ele toma essa decisão muito sábia que poucos filmes que ousam recriar os anos 30 e 40 fazem, que é usar uma faixa de som em mono, né? Você escuta o Mank de uma forma muito diferente, ele tem bastante eco, e é porque eles mixaram o filme inteiro, exibiram ele num cinema e gravaram com o microfone para garantir aquele eco e aquele tipo de som que é comum de filmes daquela época. This is Mrs. Alexander. She types 100 perfect words a minute and takes dictation like a clairvoyant. Porque aí sim você tem essa noção de que esse filme foi feito nos anos 30, esse filme é de outro século. Eu acho que isso é muito acertado, assim como a trilha sonora do Trent Reznor e do Atticus Ross, olha eles de novo aí, né? Dessa vez eles não vão pro eletrônico, eles têm uma orquestra tradicional que foi gravada por Zoom, porque era a pandemia, né? Mas você escuta os instrumentos, você vê a percussão daquela época, mas com aquela vibe, com aquelas notas bem características dele, né? Tem vezes que o Mank é mais tradicional, mas tem momentos em que você consegue ver o Reznor e Ross lá eclodindo, como naquela memorável cena da eleição, que pra mim também é o melhor momento do Fincher como diretor no filme. Sério, Mank é um filme que às vezes me dá um nó na cabeça, porque tem muitas coisas boas aqui, eu acho que a história e os acontecimentos fazem muito sentido, são muito interessantes, mas por outro lado é um filme que tá perdido nessa recriação de época que é fake. Eu considero esse trabalho uma limitação do digital. O Fincher sempre foi um cara que trabalhou bem com formato digital, mas aqui, tentando recriar a película, não é algo que me satisfaz, tampouco essa insistência do roteiro em ficar fugindo para as eleições de governador da Califórnia, sabe? Me parece tão distante da história que eles querem contar. Eu senti falta de ver mais sobre Cidadão Kane nesse filme, de ver mais sobre o Orson Welles. O Tom Burke aparece tão pouco no filme, mas ele tá tão bem, né? A cena que ele tem a discussão com o Mank no final, e aí o Mank tem até a ideia de como criar uma cena do filme. Eu queria ver
mais daquilo, sabe? É quase um fanservice, né, para o espectador lembrar daquela cena do Cidadão Kane, mas olha, pessoalmente eu sinto que esse filme de Mank seria mais interessante para mim. Para Mank, eu dou uma nota 6. Deixe nos comentários depois o que vocês acham de Mank, se vocês curtem esse filme, eu sei que tem muitos fãs dele por aí também. E finalmente deixem aí nos comentários suas expectativas para a estreia de O Assassino, que é mais uma colaboração do Fincher com a Netflix. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.